Glorificado seja o nome do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 12. Esse texto, nesses dias, tem falado muito comigo. E eu tenho convicção, eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Hoje declaro que vos darei em dobro. Eu queria ministrar sobre a unção da porção dobrada. Quando nós lemos esse versículo, o Senhor fala conosco que nós não podemos viver simplesmente por viver. E mais ainda, como servos do Senhor, deixarmos de ser roubados. Porque nós temos um direito espiritual. Você está aí comigo? Um direito espiritual de restituição. E esse texto diz: volta à fortaleza, ao lugar de segurança, ao lugar de proteção, ao lugar onde nós somos guardados. Mas não voltarmos de qualquer maneira, mas prisioneiros, não mais pelo mundo, não mais pelas circunstâncias da vida, não mais pela uma ditadura humana, mas prisioneiros da esperança. E quando nós entendemos e discernirmos essa revelação, o Senhor nos dará uma unção de porção dobrada. E esses dias o Senhor tem ministrado a minha vida, que durante muito tempo, a igreja do Senhor, ela muitas vezes ficou à mercê do mundo, as novidades, aqueles que aceitasse a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, um empresário, um médico, um profissional liberal, e pudessem vir à casa do Senhor, se envolver na casa do Senhor, ser um dizimista, ser um ofertante, um mantenedor da obra. E eu me recordo quando o Senhor me falava isso, que uma certa feita, um líder, há uns 10 anos atrás, um líder do ministério, veio até o meu gabinete pastoral, e ele estava procurando conselhos para a sua vida. E ele estava passando por uma grande dificuldade financeira. E ele estava num conflito muito grande, porque ele achava que tinha sido chamado para o ministério, e ele assim o fez, mas ele começou a passar por dificuldades financeiras, ele começou a passar por lutas em sua casa, e essas dificuldades impediram com que ele pudesse se manter pelas poucas doações que ele recebia. E eu disse a ele: olha, eu quero orar por você. Você tem certeza que o Senhor mandou você largar tudo e servir a Ele? Deixar tudo e servir a Ele?
mas vamos orar por você. E eu percebi que Deus havia colocado em suas mãos, na realidade, enquanto eu estava orando, um presente, mas era um presente de livramento. Mas ao mesmo tempo Deus também estava entregando uma estratégia para ele, para o desenvolvimento no mercado, uma habilidade, um dom, para que ele pudesse ir ao mercado e conquistar aquilo que ele precisava em Deus e também para o reino de Deus. E quando o Senhor estava ali no tempo de oração, entregando uma estratégia para ele desenvolver um mercado, e que ele deveria procurar essa estratégia e usar essa habilidade como forma de sustentá-lo, não somente ele, mas também a sua casa e também o próprio ministério. E quando eu falei isso para ele, ele ficou na defensiva. Mas pastor, eu abri mão de todas as coisas, eu abri mão de todas as minhas habilidades e da minha carreira para seguir a Jesus. Hoje eu vivo pela fé. Espera, não, Deus lhe deu essa habilidade. E eu disse, você se lembra? Mas eu quero te falar, e esse é o ponto que o Senhor e o Espírito Santo de Deus quer falar com você nesse dia, você que nos ouve, você que nos assiste. Eu quero te dizer, meu irmão, que o ministério não é apenas dentro de 4 paredes da igreja. O Senhor, Ele está te chamando, não exclusivamente para estar dentro da igreja. E ele olhou para mim e disse, pastor, quer dizer que é como um negócio de fabricação de tendas? E ele perguntou, referindo-se ao apóstolo Paulo. E naquele momento eu percebi que as minhas palavras estava entrando em seu coração de maneira distorcida, porque existe uma perspectiva de muitos cristãos em relação às pessoas com profissões seculares, como se as pessoas que não estão dentro da igreja, que não estão todos os dias servindo dentro da igreja, parece que essas pessoas, esses irmãos, essas irmãs, são cidadãos de segunda classe. E eu disse, olha irmão, Deus não te deu a habilidade de você fabricar tendas, mas Deus te deu uma unção de porção dobrada. Você foi chamado, aleluia, você foi chamado para construir o reino, não foi para estar dentro da igreja, mas você foi chamado para construir um reino, ministrando em poder lá fora, e canalizando esse poder para a igreja. Você foi chamado para inspirar outros cristãos com novas formas de exercer seus dons, nova forma de exercer suas habilidades, criando caminhos para que muitas pessoas consigam chegar à igreja,
através do mercado, através lá fora, porque tem quantas pessoas estão lá fora precisando conhecer o Senhor, precisando viver uma experiência com o Senhor, e o mercado está aí com pessoas sedentas, famintas, para que alguém chegue e ministre a palavra de Deus. E eu disse: olha, através do seu negócio, você entrará em contato com muitas pessoas que Jesus ama, mas que muitas vezes essas pessoas estão esquecidas. E eu quero te dizer, meu irmão, você será a boca de Deus na vida deles, na vida delas. Eu quero te dizer, meu irmão, a questão não é escolher isso ou aquilo, são as duas coisas juntas. E naquele momento, eu senti um grande peso espiritual, e eu percebi que naquela conversa, Deus estava ali, Deus estava presente, Deus estava quebrando paradigmas na vida daquele líder, na vida daquele irmão que achava que servir a Deus teria que ser sempre dentro da igreja. E eu quero te dizer algo para você que nos assiste: o mundo está clamando por salvação. E muitas vezes eu entendo que essa pandemia, que esse vírus maldito, ele veio para despertar a igreja. Saia das quatro paredes. E naquele momento eu percebi que a mente daquele irmão, naquele momento, daquele líder, estava sendo liberta. E o Senhor estava dando a ele uma nova identidade no seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer, aleluia, eu quero te dizer que o grande despertar está prestes a acontecer no corpo de Cristo. O Senhor, Ele está chamando uma geração desesperançada para habitar nele, aleluia. E eles chegarão à casa do Senhor em massa, não somente como filhos, mas como herdeiros, como a noiva de Cristo, aleluia. E essas pessoas chegarão com uma unção de porção dobrada, que está para se manifestar agora nessa terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estava meditando sobre esse texto, e o Senhor me levou para a mulher sunamita, o Senhor me levou para aquela viúva que estava passando fome, e ela disse: olha, meu marido era um homem de Deus. Aquela sulamita, ela hospedava o profeta, e o filho dela estava morrendo, e o profeta vai lá, estende as mãos, e ele recebe vida. Sabe, queridos, lá em Isaías capítulo 61, Isaías capítulo 61, faço questão de ler verso 1 ao verso 7. Essa palavra me encheu meu espírito, quando eu comecei a ler esses versículos, que eu já li várias vezes. E diz assim a palavra: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos
e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Voltai à fortaleza, prisioneiros da esperança. E diz aqui no verso 2: para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhe beleza em lugar de cinzas, o óleo da alegria em lugar de pranto, as vestes de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que Ele possa ser glorificado. Não está falando para um povo dentro da igreja, está falando para um povo que está fora da igreja. E diz, eu gosto desses versículos porque eu sou um reconstrutor, e ele diz: e eles edificarão as ruínas antigas, eles irão levantar escombros do passado, e repararão as cidades devastadas. Não é a igreja, é a cidade devastadas, os escombros de muitas gerações. E estrangeiros, você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso? Estrangeiros, não são filhos, servos, são estrangeiros. Levantar-se-ão e alimentarão vossos rebanhos, e os vossos filhos do estrangeiro serão os vossos fazendeiros e os vossos vinhateiros. Aqueles que saem do mundo e vêm para a casa do Senhor, o Senhor trará uma unção de porção dobrada, e eles serão mantenedores. Mas quem irá? É você que tem dons, tem talentos e acha que tem que ser usado na casa de Deus. Não, é o mundo que clama pelos teus dons e pelos teus talentos. E aqui diz no verso 6: mas vós serais denominados os sacerdotes do Senhor, homens vos chamarão os ministros do nosso Deus. Vós comereis as riquezas do gentio, e na glória deles vos gloriareis. No lugar da vossa vergonha vos terei dupla honra, e no lugar da humilhação eles regozijarão na sua herança. Portanto, na terra deles eles possuirão dupla honra, a alegria eterna está sobre eles. Deus veio, resgatou você, e agora você vai sair para resgatar os estrangeiros. E o Senhor vai te dar uma unção de porção dobrada, porque aquilo que você faz lá fora impacta muito mais do que você faz hoje dentro da casa do Senhor. Sabe, nos últimos dias, Deus deseja levantar um povo remanescente, que refletirá o testemunho que José deixou no livro de Gênesis. José possuía o favor do seu pai, mas a palavra de Deus diz que os irmãos o invejavam, e por meio da sua longa jornada de perseguição e sacrifício, José, ele é vomitado da casa do seu pai, da convivência com seus irmãos, e José sai, eu posso dizer à igreja, José sai e acaba servindo a Faraó, e a Bíblia diz que ele foi colocado para cuidar de uma grande porção do reino, aleluia, e sua posição lá fora, no Egito, fez com que ele pudesse prover para o povo de Deus, generosamente, algo que não seria possível, se ele não tivesse sido apontado para aquele cargo. A posição que José ocupou lá fora,
a posição que José ocupou no mundo o levou a suprir o povo de Deus de uma maneira generosa. Aleluia! José não foi apenas escolhido por Faraó para exercer um cargo importante de liderança. José, ele havia crescido no favor de Deus. Ele havia crescido no favor de Deus. Na casa do pai não, lá fora, José havia crescido no favor de Deus. E foi apontado sobre o líder do povo de Deus. Ele não ocupava um cargo dentro da igreja. Ele não estava 24 horas dentro da igreja, mas lá fora, Deus usou ele para exercer uma liderança sobre o povo de Deus. Como o profeta Samuel, José primeiro cresceu em favor com Deus e depois com o favor dos homens. E isso deu-lhes uma posição entre os homens, uma posição com Deus e uma posição com o povo. Você está aí comigo? Sabe, queridos, e o Senhor falava nesses dias de uma maneira profunda comigo, de uma maneira sincera comigo. José, filho, é uma imagem de como Deus está pedindo que muitos paguem o preço agora. Está lá no Egito, você que tem empresa, você que é um executivo, você que trabalha, você que é um profissional liberal, qual é o grande desejo? Não, eu quero estar dentro da casa do Senhor, porque é muito confortável, meu irmão. José pagou um preço tão alto que muitas vezes ele perguntou o porquê Deus havia permitido tanta calamidade na vida dele. Mas o que eu acho mais poderoso, aleluia, o que eu acho mais tremendo, mais maravilhoso, mais sobrenatural, extraordinário, é que José, ele manteve seu coração no lugar certo, independentemente de quão ruim fossem as circunstâncias. Ele sempre crescia em favor no ambiente que ele estivesse, fosse na casa de Potifar, na cadeia ou com Faraó. Deus, nesses dias que o mundo está aflito, por essa calamidade, por vírus, por tantas coisas que estamos vivendo, Deus deseja dar ao seu povo da aliança influência, mesmo em meio ao sofrimento. Chegou o momento. Chegou o momento. Ó prisioneiros da esperança, chegou o momento de o Senhor restituir em dobro. Chegou o momento de tomar posse das promessas de Deus. E sabe, queridos, o Senhor nesses dias, Ele está nos orientando como ministério para as muitas pessoas que estão nessa jornada de obediência, para que quando o momento certo chegar, eu vou te dizer, esse momento está prestes a chegar. Essas pessoas que estão no mercado, que estão pagando preço lá no Egito, elas serão levantadas no meio da crise,
mas eu chamo essa crise de uma crise criativa para o povo de Deus. O Senhor está dando habilidades, dons, e as pessoas muitas vezes chegam até mim e dizem: pastor, olha o que o Senhor está me dando, olha as portas que o Senhor está abrindo. É porque chegou o tempo de o Senhor te dar uma unção nova, aleluia. Em meio a uma crise, o Senhor está trazendo criatividade, para que essa esterilidade que assombra o mundo nos últimos dias seja o campo fértil de você exercer uma unção de porção dobrada e abençoar o reino de Deus, abençoar a sua casa, abençoar a sua igreja. Isso não é pelo esforço humano, porque com esforço humano nós não conquistamos nada. Mas chegou o tempo que as pessoas precisam escolher a quem quer servir. E quando esse momento chegar, aqueles com a unção de José serão confiados com uma porção significativa, a fim de que todos os propósitos de Jesus não falhem por falta de recursos. E esse mover financeiro que está chegando, ele começará a curar os famintos e os pobres da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho aprendido, queridos, aleluia, eu tenho aprendido, quando você ama aqueles que não são amados, você recebe uma autoridade maior. E quando você os ama tangivelmente, tal como alimentando, vestindo, adotando, eu quero te dizer que você pode acelerar a atividade de Deus em todas as outras áreas da sua vida. Quando você abençoa um faminto, quando você abençoa aquele que não tem, você está acionando a atividade de Deus em todas as outras áreas da tua vida. Amém? E as comportas dos céus são abertas sobre você, assim como aconteceu com Jesus, que recebeu uma maior influência quando tocou os pobres e os aflitos na terra. Quando Jesus tocou os pobres, quando Jesus tocou os fracos, na realidade Jesus os fez completos pelo seu amor, aleluia. E alguns dos níveis mais elevados do ministério do céu, conhecidos pela humanidade, se manifestaram na terra, e a luz de Deus começou a se manifestar em todo o mundo. Eu quero te dizer, a você que nos ouve, a você que nos assiste, imite isso, imite isso, imite isso. Eu não acredito que ninguém consiga prosperar de verdade no reino de Deus sem ter um coração sensível aos necessitados, sem ter um coração sensível àqueles que estão passando por lutas, dificuldades. Eu quero finalizar no livro do profeta Isaías, capítulo 58, verso 6 ao verso 12.
Não é esse o jejum que eu tenho escolhido? Soltar os grilhões da perversidade, desfazer as pesadas cargas e permitir ao oprimido ir livre, e que vós quebreis todo jugo. Sabe qual é o grande jejum que o Senhor está pedindo à igreja nesses dias? Ou seja, sabe qual é o grande jejum que o Senhor está pedindo à igreja nesses dias? Não é se trancafiar, não é se sacrificar, não, é ir ao mundo, ir ao Egito e ganhar os perdidos em meio à calamidade, em meio à dificuldade. E ele diz: não é este o jejum que eu tenho escolhido? Verso 7: distribuir o teu pão ao faminto, e que albergues o pobre que está errante em tua casa. Quando tu vires o nu, que o cubras, e que tu não te esconda do teu irmão. Então a tua luz irromperá como a alva, e a tua cura brotará de repente, e a tua justiça irá diante de ti. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Aleluia! E o Senhor diz: então tu chamarás, e o Senhor responderá. Tu clamarás, e Ele dirá: aqui eu estou. Olha o jejum que o Senhor está nos pedindo como igreja nesses dias. Aqui eu estou, um mover, algo tremendo acontecendo. Aqui eu estou. Se tu removeres do meio de ti a opressão, o dedo ameaçador e o falar arrogante, e se tu dilatares a tua alma para o faminto, ou seja, abrir o teu coração, ter compaixão, aquele que nesse momento está passando fome, e satisfazer aquela alma faminta, aflita, então tua luz crescerá dentro das trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Sabe, aqui eu sou luz, só tem luz. Então nós não percebemos o brilho, porque todo mundo é luz. Agora quando você vai ao mundo, a tua luz começa a resplandecer, a tua luz começa a ser notada. E diz assim, verso 11: e o Senhor guiará continuamente, e satisfará a tua alma na seca. Está ouvindo isso? O Senhor te satisfará a tua alma na seca. Está crise, está pandemia, mas você tem compaixão, está indo lá fora buscar os perdidos. O Senhor satisfará a tua alma na seca e dará vigor aos teus ossos. E tu serás como um jardim regado e como um ribeiro de água cujas águas não faltam. E aqueles que descenderem de ti, gerações, edificarão os lugares antigos desolados. Tu reconstruirás os alicerces de muitas gerações, e tu serás chamado o reparador de brechas, o restaurador de caminhos para a habitação. Sabe, esse é um dos recados que essa pandemia está trazendo para a igreja. Nós estamos aqui, eu estou ministrando aqui em meio ao salão, sozinho, com apenas os nossos intercessores e alguns líderes. A igreja está vazia, mas tem igreja lá fora que está assistindo essa palavra, que está ouvindo essa ministração, e é a você que o Senhor está falando hoje. Aleluia! Há uma unção de porção dobrada que o Senhor quer derramar sobre a tua vida, e o Senhor está tirando de dentro da sua casa os flecheiros para sair. Saiam da minha casa, saia da minha casa, saia da minha casa, conquista os perdidos. Você receberá uma unção de porção dobrada. Pai, eu oro nesta hora, Senhor.
para que esses paradigmas sejam quebrados, Pai. Para que essas mentes, Pai, muitas vezes religiosas, de que fazer a obra do Senhor tem que ser dentro da igreja, Senhor. Eu quebro esses paradigmas pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E declaro, Senhor, que essa unção se espalhará sobre a terra, Senhor. Essa unção se espalhará assim como foi com José no Egito, Senhor. E o Senhor levantará homens e mulheres que exercerão funções, posições, autoridades no Egito, e serão fluxo de recursos, fluxos de bênção para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor na terra, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma semana de paz e de vitória, no nome de Jesus.